Você disse, eu não sou nenhum tolo, e se afastou de mim e dos nossos filhos. 1 ano depois, ele a viu no parque, segurando 3 bebês que se pareciam exatamente com ele. Arthur Mendes sempre viveu sua vida por números, lógica e controle. Cada parte de sua existência era construída em torno da precisão. Seus ternos, seu escritório, sua empresa, suas expectativas em relação aos outros. Ele era um homem que não acreditava em emoção, porque a emoção era imprevisível e a imprevisibilidade era fraqueza. As paredes de seu escritório no topo de um arranha-céu na Avenida Faria Lima, em São Paulo, refletiam seu sucesso, vidro e aço brilhando como uma armadura. Para todos que trabalhavam sob ele, ele era a definição de compostura, um homem que não podia ser abalado por nada, nem mesmo pelo amor. Foi o que ele disse a si mesmo quando Helena Braga saiu de sua vida 1 ano antes, lágrimas nos olhos e a verdade nos lábios. Ela havia lhe dito que estava grávida, a voz tremendo, não de medo, mas de esperança. Ele a olhou com a mesma expressão indiferente que usava em reuniões de negócios e disse: eu não sou nenhum tolo, esse filho não é meu. As palavras caíram de sua boca com tamanha finalidade que até ele sentiu seu eco, mas não as impediu. Ele a viu se virar, os ombros retos, embora pudesse dizer que ela estava se quebrando. Ele não correu atrás dela, não ligou, não se permitiu perguntar se poderia estar errado. Por um tempo, ele se convenceu de que estava certo em duvidar dela. Enterrou-se no trabalho, assinando acordos, dando entrevistas, expandindo seu império. Se um pensamento dela surgia, ele o afogava em outro projeto ou outra bebida tarde da noite. Meses se passaram assim, e logo ela se tornou nada mais que uma vaga lembrança, algo que havia queimado intensamente, mas que havia sido extinto pelo orgulho. No entanto, em algum lugar profundo, havia um vazio que nada preenchia. Ele não o nomeava, não pensava nele, porque isso significaria admitir que havia perdido algo real. Ele dizia a si mesmo que não havia nascido para ter família, que relacionamentos eram distrações, que ela havia sido apenas mais um capítulo. Ainda assim, havia noites em que ele se pegava olhando pela janela de seu apartamento de luxo na Vila Olímpia para as luzes da cidade, perguntando-se por que, apesar de todas as suas vitórias, se sentia tão profundamente sozinho. Ele nunca esperou vê-la novamente. A vida tinha um jeito de manter o passado enterrado, ou assim ele pensava. Era início da primavera, um dia raramente quente depois de meses de inverno, quando ele dirigiu até o Parque do Ibirapuera para uma reunião particular com investidores. Ele saiu do carro, telefone na mão, já meio concentrado na chamada, quando a viu. No começo, ele não a reconheceu. Ela parecia diferente, mais suave de alguma forma, o cabelo mais claro, a postura mais delicada, mas mais forte ao mesmo tempo. Ela estava sentada em um banco de madeira sob uma cerejeira florida, a brisa brincando com mechas de seu cabelo. Em seus braços não havia um bebê, mas 3. 3 bebês minúsculos, embrulhados em cobertores leves, cada um com o mesmo nariz pequeno, o mesmo rosto redondo e os mesmos olhos azuis brilhantes que ele via em seu próprio espelho todas as manhãs. Ele parou no meio do passo, o telefone escorregando de seus dedos, seu coração batendo tão forte que abafava os sons do parque ao seu redor. Helena olhou para cima então, e seus olhos se encontraram. O momento se esticou entre eles como um fio esticado, cheio de tensão e de tudo o que havia ficado por dizer. Não havia raiva em seu rosto, nem acusação, apenas uma calma aceitação, como se ela já tivesse feito as pazes com a ausência dele. Sua expressão lhe disse que ele não fazia mais parte do mundo dela,
e a percepção o atingiu mais forte do que ele estava pronto. Ele começou a caminhar em direção a ela, sem saber o que diria, se pediria desculpas ou se explicaria. Mas quando estava perto o suficiente para falar, ela se levantou. Seus movimentos eram graciosos, mas firmes, como as pessoas se movem quando decidem nunca mais olhar para trás. Seu olhar encontrou o dele, claro e inabalável, e ela disse calmamente: "Não, você não é nenhum tolo, lembra?" Então ela se virou e se afastou, empurrando o carrinho suavemente, as 3 minúsculas cabeças mal visíveis acima dos cobertores. Ele ficou ali, incapaz de se mover, observando sua figura diminuir a cada passo. O parque ao redor parecia se desvanecer em silêncio. Ele queria chamar seu nome, dizer algo, qualquer coisa, mas sua voz se recusou a sair. A imagem dela, deles, estava gravada em sua mente. Suas mãos tremeram levemente, o primeiro sinal de fraqueza que ele se permitia em anos. Ele sentiu o peso de sua própria arrogância se instalar pesadamente em seu peito, pressionando a parte dele que ainda acreditava que ele estava certo. Mas enquanto ele a via desaparecer sob a luz do sol, um pensamento rastejou em sua mente, quieto e inegável. E se ele estivesse errado o tempo todo? Ele não foi à sua reunião naquele dia. Ele se sentou naquele mesmo banco por horas, olhando para o local onde ela estivera, seus pensamentos se desenrolando como fios puxados de um tecido muito apertado. Pela primeira vez em sua vida, Arthur Mendes não conseguia controlar a situação à sua frente. O poder, o dinheiro, o status, nada disso importava. Tudo o que ecoava em sua mente eram as palavras dela e a imagem assombrosa de 3 rostos idênticos, cada um carregando um pedaço dele que ele se recusara a reconhecer. Quando ele finalmente se levantou do banco, o mundo ao seu redor parecia estranho, como se a vida que ele havia construído não lhe pertencesse mais. Naquela noite, ele voltou para seu apartamento de luxo, mas não se parecia mais com um lar. O silêncio pressionava-o até se tornar insuportável. Ele serviu uma dose de uísque, mas nem mesmo a queimação da bebida podia apagar a memória daqueles olhos azuis. Tentou trabalhar, mas todo o documento se tornou indistinto, sem sentido. O sono recusou-se a vir. Ao amanhecer, ele se viu novamente parado perto da janela, olhando para a cidade, os primeiros raios de sol rastejando pelo horizonte. Por anos essa vista fora seu orgulho, um símbolo do quão longe ele havia subido, mas agora, olhando para ela, ele via apenas o vazio. Pela primeira vez, Arthur percebeu que todas as suas conquistas haviam sido construídas sobre uma fundação de solidão e que, em algum lugar por aí, ele tinha 3 filhos, seus filhos, que nem sequer sabiam seu nome. Quando a luz da manhã preencheu completamente o quarto, ele tomou uma decisão sem dizê-la em voz alta. Ele a encontraria novamente, não para consertar as coisas, nem para exigir perdão, mas porque não podia viver mais um dia fingindo que nada havia acontecido. Toda a sua vida tinha sido sob controle, mas agora, pela primeira vez, ele se libertaria disso. Ele a encontraria, não importava quanto tempo levasse, porque desta vez ele não ia fugir da verdade. Arthur passou os dias seguintes assombrado pela imagem de Helena e dos 3 bebês. Ele não conseguia se concentrar em mais nada, as reuniões se confundiam, as vozes ao redor se tornavam ruído distante, e até mesmo o ritmo constante de sua vida, antes disciplinada, perdeu sua estrutura. Sua assistente notou a mudança e perguntou se ele estava doente, mas ele a dispensou, escondendo-se atrás da desculpa de exaustão. A verdade era que ele não conseguia parar de reviver aquele momento no parque.
Os olhos azuis daqueles bebês o seguiam por toda parte, refletidos em cada espelho, em cada janela de vidro. À noite, quando tentava dormir, conseguia ouvir o suave balbucio deles em sua cabeça, sons que ele nunca havia ouvido de fato, mas que sua mente fornecia de qualquer maneira. Ele se perguntava sobre seus nomes, suas risadas, a maneira como Helena os segurava quando choravam. Cada pensamento o dilacerava de uma maneira que ele não sabia ser possível. Por anos, Arthur tinha sido o tipo de homem que nunca questionava suas decisões depois de tomadas. No entanto, agora, a certeza que o definira estava se desfazendo. Ele havia dito a si mesmo que não estava pronto para ser pai, que a gravidez de Helena teria sido um fardo, uma interrupção em sua carreira. Mas quando a viu com aquelas 3 vidas minúsculas, seu próprio sangue, seu legado, sentiu como se o chão tivesse cedido sob ele. Ele percebeu com clareza nauseante que não fora a lógica a guiá-lo quando a afastou, mas sim o medo. Medo da vulnerabilidade, medo do amor, medo de perder o controle. Agora, aquele mesmo medo o havia deixado vazio. Ele tentou racionalizar, dizer a si mesmo que era tarde demais para mudar qualquer coisa, mas seu coração se recusava a aceitar isso. Ele havia passado a vida inteira construindo coisas, edifícios, riqueza, poder, mas agora estava diante de algo que não podia construir com dinheiro ou força de vontade, perdão. Certa noite, incapaz de suportar a incerteza por mais tempo, Arthur dirigiu de volta ao parque onde havia visto Helena. O céu estava cinza com nuvens, o ar fresco e cortante com um cheiro de chuva. Ele estacionou o carro e ficou ali por muito tempo, olhando para o mesmo banco onde ela havia se sentado. Cada pessoa que passava fazia seu peito apertar de antecipação, mas nenhuma delas era ela. Depois de quase 1 hora, prestes a ir embora, ele a viu novamente. Ela caminhava lentamente, empurrando um carrinho duplo desta vez, um dos meninos em seus braços, enquanto os outros 2 descansavam lado a lado. Seu cabelo estava preso, suas roupas simples, sua expressão concentrada, mas calma. Ela parecia diferente da mulher que ele lembrava. Um tipo de força silenciosa havia substituído o calor que ela costumava carregar. Ele saiu do carro, seu pulso acelerado. Pela primeira vez em sua vida, Arthur Mendes não sabia o que dizer. Palavras, sua arma mais afiada no mundo dos negócios, falhavam com ele agora. Ao se aproximar, Helena o notou e parou de andar, seu corpo tenso, mas não surpreso. Era como se ela esperasse por este momento o tempo todo. Ele respirou fundo e disse suavemente: "Helena!" O nome parecia estranho em sua língua, como uma palavra que ele não pronunciava há anos. Ela não respondeu. Ele se aproximou, tomando cuidado para não assustá-la. "Por favor, eu só quero conversar." Ela ajeitou o bebê em seus braços e olhou para ele com aqueles olhos calmos e cautelosos. "Conversar sobre o quê? Sobre como você me chamou de mentirosa? Sobre como você decidiu que não era um tolo e se afastou dos seus próprios filhos?" Seu tom não era de raiva, era medido, frio de uma forma que doía mais do que a fúria jamais poderia. Ele estremeceu, incapaz de negar. "Eu estava errado", ele disse, sua voz embargando levemente. "Eu não acreditei em você, e não posso desfazer isso, mas, por favor, me deixe consertar isso." Ela soltou uma risada baixa e amarga. "Consertar? Você não pode consertar o que quebrou, Arthur. Você não pode simplesmente aparecer depois de 1 ano e decidir que se importa agora porque viu o rosto deles." As palavras dela o atingiram como vidro, se estilhaçando em seu peito. Ele queria argumentar, dizer que havia mudado, que faria qualquer coisa, mas percebeu
o quão vazio isso soaria. Em vez disso, ele olhou para os bebês, 3 meninos idênticos com os olhos dele e os traços gentis dela, e sua garganta apertou. Eles merecem me conhecer, ele sussurrou. Eu mereço conhecê-los. O olhar de Helena suavizou por um momento, mas então ela balançou a cabeça. Você não tem o direito de decidir isto. Você fez sua escolha quando se foi. Você disse que não era um tolo, mas a verdade é que você era. Você era apenas muito orgulhoso para ver. Ela se virou para ir e o pânico o atingiu. Ele estendeu a mão, pairando no ar antes de cair ao lado do corpo. Por favor, ele disse calmamente. Me deixe pelo menos te ajudar. Qualquer coisa que você precisar. Ela parou, mas não se virou. Ajudar? Você acha que dinheiro pode ajudar? Você acha que eu preciso da sua pena? Sua voz tremeu ligeiramente agora, e ele pôde ver que ela estava lutando para não chorar. O que eu precisava era que você acreditasse em mim quando importava, e você não o fez. Com isso, ela se afastou, seus passos lentos, mas firmes, os bebês balbuciando suavemente enquanto o carrinho rolava. Arthur ficou ali muito tempo depois que ela desapareceu de vista. A chuva começou a cair levemente, salpicando seu terno com manchas escuras, mas ele não se moveu. Cada palavra que ela disse ecoava em sua mente, cortando mais fundo do que ele esperava. Ele percebeu então que não podia simplesmente comprar seu caminho de volta para a vida dela ou para a vida deles. Ele havia passado anos dominando o controle, mas a verdade era que o controle havia destruído tudo o que importava. Ele voltou para o carro, sentado em silêncio enquanto a chuva escorria pelo para-brisa. O reflexo que o encarava no vidro parecia mais velho, mais vazio, um homem que finalmente vira as consequências de sua arrogância. Naquela noite, quando voltou para casa, a cidade parecia diferente. As luzes não brilhavam do mesmo jeito. Os sons não o enchiam de propósito como antes. Ele serviu uma bebida, mas a colocou de lado, intocada. Pela primeira vez, ele não queria fugir. Ele queria sentir o peso do que havia feito. Ele ficou sentado em sua sala de estar até as primeiras horas da manhã, olhando para o escuro, fazendo uma promessa silenciosa para si mesmo. Ele não desistiria desta vez. Ele não sabia como ganhar o perdão dela ou se era sequer possível, mas sabia de uma coisa: ele não podia viver consigo mesmo se não tentasse. As semanas seguintes foram um teste de paciência que Arthur nunca havia conhecido antes. Ele era um homem acostumado a resultados, a acordos concluídos em dias, a um controle que curvava o mundo à sua vontade. No entanto, desta vez, não havia nada que ele pudesse forçar. Todas as manhãs, ele se via dirigindo pelo parque, parando o carro no mesmo canto, esperando em silêncio pela aparição de Helena. Em alguns dias ela não vinha, e ele ficava sentado lá por horas, olhando para os bancos vazios, até que a culpa o atingia tão fortemente que ele tinha que ir embora. Nos dias em que ela vinha, ele mantinha distância. Ele não queria assustá-la ou parecer um homem que achava que podia consertar tudo com persistência. Ele só queria ver que ela e os meninos estavam bem. Às vezes, quando ela não estava olhando, ele notava como ela sorria para eles, como seu cansaço nunca ofuscava sua ternura, como a risada dos meninos parecia envolvê-la em luz. Observando-a, ele começou a entender algo que nunca soubera antes, que a força não estava na dominação ou no sucesso. Estava no amor que perdurava sem condição. Ele começou a aprender sobre a vida dela por meio de observação silenciosa.
Ela vivia modestamente em uma casa pequena perto da borda da cidade, trabalhava meio período como florista e raramente tinha ajuda. Os meninos, sempre bem vestidos, apesar da evidente dificuldade financeira, eram saudáveis, brincalhões e a adoravam. Arthur sentiu admiração e vergonha. Admiração pela mulher que havia criado 3 filhos sozinha e vergonha por tê-la deixado fazer isso. Ele sabia que ela não queria nada dele, mas isso só o fazia querer ajudar mais. Ainda assim, toda vez que imaginava abordá-la novamente, seu próprio medo o detinha. O medo de que ela o afastasse, o medo de que ela dissesse que ele estava muito atrasado. Era mais fácil esperar em silêncio do que enfrentar a resposta que ele mais temia. Certa tarde, enquanto ele estava estacionado em frente à casa dela, uma vizinha bateu na janela do carro. Era uma mulher mais velha, com olhos gentis, mas um olhar cauteloso. "Você tem ficado muito tempo sentado aqui", ela disse. "Não está incomodando a Helena, está?" Seu tom não era acusatório, mas protetor, e ele respeitou isso. Ele balançou a cabeça rapidamente. Não estou aqui para machucá-la. Eu sou alguém que cometeu um erro." A mulher o estudou por um momento e suspirou. "Então acerte isso, meu filho, mas não perca tempo observando das sombras. Aquela mulher já passou por bastante." A verdade de suas palavras o atingiu fundo, e depois que ela se afastou, ele ficou sentado em silêncio, apertando o volante, percebendo que a covardia nunca o havia deixado. Ela apenas havia mudado de forma. Naquela noite, Arthur não conseguia parar de pensar nos meninos. Ele os imaginou dormindo, seus pequenos peitos subindo e descendo, suas mãozinhas agarradas aos cobertores. Ele se perguntou se eles tinham brinquedos favoritos, quais haviam sido suas primeiras palavras, se gostavam de histórias antes de dormir. O pensamento de que ele havia perdido tudo isso, cada primeiro passo, cada risada, cada noite sem dormir, encheu-o de uma dor tão pesada que seu peito latejou. Ele sempre acreditou que sua maior perda seria o fracasso financeiro ou a humilhação pública, mas agora ele via que sua perda real era invisível e irrecuperável. Ele havia perdido a chance de ser pai desde o início, e a culpa era apenas dele. Na manhã seguinte, algo mudou dentro dele. Ele acordou cedo, não para ir trabalhar, mas para dirigir até o bairro dela. Quando chegou, Helena estava lá fora, lutando para carregar sacolas de supermercado, enquanto um dos bebês chorava no carrinho. Sem pensar, ele saiu do carro e atravessou a rua. Ela o viu imediatamente, seus olhos se estreitando, mas antes que ela pudesse falar, ele pegou uma das sacolas que haviam caído no chão e a colocou gentilmente ao lado da porta dela. "Não estou aqui para discutir", ele disse calmamente. "Apenas me deixe ajudar." Ela não respondeu a princípio, claramente debatendo se o mandaria embora. Então, após um longo silêncio, ela disse: "Se você realmente quer ajudar, então ouça. Não fale, não tente consertar, apenas ouça." Ele assentiu, humilhado por quão pouco ela pedia. Eles entraram juntos. A casa era pequena, mas quente, cheia do leve cheiro de leite e flores. Brinquedos estavam espalhados por toda parte e a luz do sol entrava pelas cortinas finas, tornando o quarto dourado. Não era nada parecido com seu apartamento frio e polido. Parecia vivo, caótico, real. Os meninos estavam deitados em um tapete macio, rindo e tentando alcançar um ao outro. Por um momento, Arthur esqueceu de respirar. Vê-los de perto era avassalador. Eles eram espelhos perfeitos um do outro, com tufos macios de cabelo castanho, rostos redondos, olhos azuis que brilhavam de curiosidade.
Quando um deles olhou para ele e sorriu, seu coração apertou dolorosamente. Ele se agachou, estendendo a mão hesitantemente. "Olá", ele sussurrou. O bebê agarrou seu dedo instantaneamente, rindo, e Arthur sentiu algo dentro dele se abrir. Ele havia sido tocado por milhares de mãos em sua vida. Apertos de mão, contratos, acordos, mas nunca uma tão pequena, tão pura. Helena o observava em silêncio, braços cruzados, expressão indecifrável. Ele podia sentir o olhar dela, mas não olhou para cima. Ele não queria que ela pensasse que sua atenção estava em qualquer outro lugar, senão nos meninos. Depois de um momento, ela falou suavemente. Os nomes deles são Davi, Lucas e Gabriel. Ele repetiu os nomes em voz baixa, como se os estivesse memorizando. Eles se parecem com você, ele disse finalmente, sua voz tremendo levemente. Eles se parecem consigo mesmos, ela corrigiu. Eles não são reflexos de ninguém. Eles são pessoas próprias. Ele assentiu, aceitando a repreensão silenciosa. Com o passar das horas, a tensão no quarto diminuiu. Helena se movimentou pela cozinha, fazendo chá enquanto ele brincava desajeitadamente com os meninos. Ele os fazia rir empilhando blocos apenas para eles os derrubarem novamente. Toda vez que eles riam, o som preenchia a pequena casa como música. Quando Helena finalmente se sentou ao lado dele, parecia cansada, mas menos reservada. "Você não precisa fazer isso", ela disse. "Você não me deve nada." Ele olhou para ela, encontrando seu olhar diretamente. "Eu sei", ele disse. "Mas eu devo tudo a eles." Foi um momento pequeno, quieto e frágil, mas foi o começo de algo que ele não ousara esperar. Naquela noite, quando voltou para casa, o silêncio não parecia mais tão vazio. Pela primeira vez em anos, seu coração não parecia de pedra. Ele ficou acordado pensando no som da risada deles, nos olhos cautelosos de Helena, no calor daquela pequena casa. Era um mundo ao qual ele ainda não pertencia, mas no qual queria ter o direito de entrar. Ao cair no sono, ele fez uma promessa a si mesmo. Ele provaria a ela, não por palavras, mas por tempo, que poderia ser mais do que o homem que foi embora. Ele se tornaria o homem que ficou. Dias se transformaram em semanas, e lentamente, Arthur começou a aparecer na vida de Helena não como um intruso, mas como uma presença tranquila que ela não podia mais ignorar. A princípio, ela tentou manter a distância, dizendo a si mesma que seu súbito envolvimento era apenas resultado de culpa, não de cuidado genuíno. Mas ele continuou aparecendo de maneiras pequenas e constantes. Ele trazia mantimentos sem que ela pedisse, consertou o degrau quebrado em sua varanda e instalou uma nova luz acima de sua porta da frente depois de notar como ficava escuro à noite quando ela carregava os bebês para dentro. Ele nunca pedia agradecimento ou tentava falar sobre o passado. Ele simplesmente trabalhava, muitas vezes em silêncio, como se soubesse que as palavras apenas piorariam as coisas. Pela primeira vez em sua vida, Helena se viu insegura sobre como reagir a ele. O homem que ela lembrava era confiante a ponto de ser arrogante, mas o que estava diante dela agora parecia despojado de orgulho. Havia uma sinceridade tranquila em tudo o que ele fazia, e isso a incomodava mais do que a raiva dele jamais havia incomodado. Arthur, por sua vez, estava aprendendo o tipo de paciência que nunca conhecera em seu mundo de prazos e controle. Cada vez que via Helena, sentia o peso do que havia feito pressionando seu peito, mas forçava-se a não apressar as coisas. Ele percebeu que a confiança não era algo que se podia exigir, era algo que se tinha que ganhar centímetro por centímetro, através de consistência e humildade. Quando não estava trabalhando ou ajudando-a,
passava as noites lendo sobre paternidade, sobre como cuidar de bebês, sobre como estar presente. Era estranho e quase cômico para um homem que antes negociava acordos de milhões de dólares estar estudando como enrolar um bebê ou aquecer uma mamadeira corretamente, mas ele não se importava. O mundo dos negócios o havia ensinado a eficiência, mas a paternidade, se é que ele podia ousar chamar assim, estava-lhe ensinando devoção. Certa manhã, Helena o encontrou do lado de fora de sua casa, ajoelhado ao lado do carro, tentando instalar novas cadeirinhas de segurança infantil. Ela parou na porta, braços cruzados, tentando não rir. Sabe, ela disse secamente, existe um manual para isso. Ele olhou para cima, o rosto sujo de graxa e confuso, e então sorriu sem jeito. Eu nunca fui bom com manuais, ele admitiu. Algo em sua expressão, humilde, autodepreciativa, quase juvenil, a pegou desprevenida. Pela primeira vez, ela sorriu para ele, não por educação, mas por genuína diversão. Ele notou e congelou como se temesse estragar o momento. Ela balançou a cabeça e se aproximou. Você está colocando ao contrário, ela disse, agachando-se ao lado dele. As mãos deles se roçaram brevemente enquanto ela lhe mostrava como prender o assento corretamente, e o contato, embora fugaz, enviou-lhe um calor que ele não sentia há anos. Com o tempo, Arthur começou a passar mais tempo com os meninos. No começo, Helena o observava atentamente, pronta para intervir se ele vacilasse, mas ele a surpreendeu. Ele era gentil, paciente e genuinamente interessado neles. Ele se sentava no chão, deixando-os engatinhar sobre ele, a risada deles ecoando pela pequena casa, enquanto eles puxavam seu cabelo ou tentavam roubar seu telefone. Ele não se importava com a bagunça, não se encolhia quando eles derramavam leite em seu terno caro, não olhava para o relógio nenhuma vez. Ele parecia contente apenas por estar ali, ancorado de uma forma que fazia o coração de Helena doer. Certa noite, depois que os meninos adormeceram, ela entrou na sala de estar e o encontrou ainda sentado no chão, cercado por brinquedos, a cabeça encostada na parede, olhos fechados de exaustão. Ela ficou ali em silêncio por um longo momento, algo mudando dentro dela. Por tanto tempo, ela acreditou que ele era incapaz de mudar. Mas talvez, apenas talvez, ela estivesse errada. Ainda assim, ela não estava pronta para perdoá-lo. Sua confiança havia sido quebrada muito profundamente para ser restaurada da noite para o dia. Ela se lembrou de como as palavras dele a haviam cortado quando ele a negou, como ela havia ficado sozinha em um quarto de hospital, segurando seus filhos recém-nascidos, perguntando-se como os criaria sem ele. Perdão, ela pensou, não era uma porta aberta, era uma dobradiça lenta e rangente, e, no momento, estava apenas começando a se mover. No entanto, ela não podia negar o que via nele. A maneira como ele olhava para os meninos, a maneira como parecia memorizar cada detalhe de seus rostos, falava de um homem que não estava mais fingindo. Às vezes, tarde da noite, ela o pegava olhando para eles enquanto dormiam, um olhar de admiração e arrependimento estampado em seu rosto. Ele não era o homem por quem ela havia se apaixonado antes. Aquele homem havia sido polido e confiante. Este era cru, desprotegido, quase frágil, e isso a assustava ainda mais. Certa tarde, quando Helena teve que fazer uma diligência, ela perguntou se ele poderia ficar com os meninos por algumas horas. Era a primeira vez que ela confiava neles sozinhos. Ele concordou imediatamente, sua voz firme, embora seu coração estivesse acelerado.
Ao sair, ela olhou para trás, esperando o caos. Em vez disso, ela voltou mais tarde e encontrou os três dormindo no sofá, 2 aninhados contra o peito dele, um descansando em seu colo. Arthur estava meio acordado, cantarolando suavemente, seus dedos roçando gentilmente os cabelos deles. A visão a paralisou. Por um longo momento, ela não conseguiu respirar. Era uma imagem tão simples, mas carregava um peso que ela não conseguia explicar. Ela via nela tudo o que havia sonhado e tudo o que havia se convencido de que poderia viver sem. Quando ele abriu os olhos e a viu, ele se endireitou levemente como se estivesse envergonhado. Eles me esgotaram, ele disse com um sorriso cansado. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se aproximou, roçando os dedos na bochecha de um dos meninos. Você se saiu bem, ela disse finalmente. As palavras eram baixas, quase relutantes, mas fizeram seu peito apertar de emoção. Não era perdão, ainda não, mas era algo, um reconhecimento, um pequeno sinal de que ela o via de forma diferente agora. Naquela noite, muito depois de ele ter ido para casa, Helena não conseguiu dormir. Ela estava deitada na cama, olhando para o teto, sua mente cheia de imagens do rosto de Arthur enquanto ele segurava o filho deles. Havia algo real em seus olhos, algo que ela não podia mais descartar. Ela se virou para olhar os meninos dormindo pacificamente em seus berços e se perguntou que tipo de futuro estava construindo para eles. Por tanto tempo, ela acreditou que protegê-los significava mantê-lo afastado. Agora, ela não tinha tanta certeza. Talvez o que eles precisassem não fosse apenas a força dela, mas a presença dele também. Arthur, por sua vez, estava sentado no carro em frente ao seu apartamento, incapaz de entrar. O silêncio da cidade ao seu redor parecia menos paz e mais punição. Ele pensou nas palavras de Helena, no pequeno lampejo de confiança que havia surgido entre eles. Não era o suficiente ainda, era frágil, quase imperceptível, mas estava lá. Pela primeira vez em sua vida, Arthur entendeu que o amor verdadeiro não era sobre grandes gestos ou controle. Era sobre aparecer, de novo e de novo, mesmo quando a porta estava apenas meio aberta. Ele encostou a cabeça no volante, fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa. Ele não pararia de aparecer, não importava quanto tempo levasse. Os primeiros sinais de mudança real vieram lentamente, quase invisivelmente, como a mudança da maré. Helena começou a deixar Arthur entrar em suas rotinas diárias, não completamente, mas o suficiente para ele sentir a diferença. Ele chegava cedo pela manhã, ajudando a preparar o café da manhã, ou a levar os meninos para um passeio enquanto ela arrumava a casa. No começo, era estranho. O silêncio entre eles era preenchido com coisas que nenhum dos dois ousava dizer. No entanto, dia após dia, esse silêncio suavizava, tornando-se algo familiar em vez de hostil. Os meninos o adoravam agora, correndo para ele com guinchos de riso sempre que ele aparecia na porta. Eles se agarravam às suas pernas, puxavam suas mangas e lutavam por sua atenção, e cada vez que eles o chamavam de pai ou tutu, um apelido carinhoso, sua garganta apertava com uma emoção que ele não conseguia nomear. Não era um título que ele havia conquistado ainda, mas era um pelo qual ele passaria o resto da vida tentando merecer. Para Helena, observar Arthur com os meninos era reconfortante e doloroso. Havia momentos em que seu coração amolecia inesperadamente, como quando o via sentado no chão coberto de papinha de bebê, rindo em vez de repreender, ou quando ele deixava um deles puxar sua gravata até ela se soltar e então simplesmente sorria. No entanto, a cada pequeno gesto, ela também sentia a picada do passado.
Ela não conseguia apagar a imagem de si mesma naquele quarto de hospital, exausta e sozinha, abraçando seus filhos recém-nascidos, enquanto se perguntava por que o pai deles havia escolhido não acreditar neles. O perdão não vinha naturalmente, era algo com que ela lutava todos os dias. Às vezes, quando Arthur não estava olhando, ela estudava seu rosto, procurando vestígios do homem que ela conhecera e perguntando-se se algum dia poderia confiar nele completamente novamente. Arthur entendia a hesitação dela melhor do que ela percebia. Ele sabia que não merecia um caminho fácil para a redenção. Ele via isso nos olhos dela toda vez que ela olhava para ele com cautela silenciosa, na maneira como ela às vezes se afastava justamente quando ele pensava que estavam se aproximando. Mas em vez de recuar, ele tomou uma decisão: ganhar a confiança dela não por palavras, mas por presença. Ele começou a aparecer para tudo: consultas médicas, encontros para brincar, noites sem dormir quando um dos meninos estava com febre. Ele nunca tentou assumir o controle ou tomar decisões por ela. Ele simplesmente ficava ao lado dela, acompanhando seus passos, mostrando-lhe que ela não estava mais sozinha. Com o tempo, ela começou a depender dele em pequenas coisas, entregando-lhe uma mamadeira sem pensar, pedindo-lhe para cuidar dos meninos enquanto ela tomava banho, até mesmo deixando-o escolher as roupas deles em algumas manhãs. Cada ato, por mais comum que fosse, parecia monumental para ele, uma prova de que ela estava começando a deixá-lo ficar. Certa noite, depois de colocar os meninos para dormir, eles se sentaram juntos na cozinha. A única luz vinha da pequena luminária no balcão, lançando um brilho suave que tornava o quarto quase íntimo. Helena estava tomando chá, o cabelo solto, o rosto cansado, mas tranquilo. Arthur estava sentado em frente a ela, girando um pequeno carrinho de brinquedo entre os dedos. O silêncio entre eles não era mais desconfortável, era gentil, como uma trégua. Depois de um tempo, ela falou sem olhar para cima. "Você se arrepende?" ela perguntou. Ele não precisou perguntar o que ela queria dizer. Sua resposta veio rápida, calma. Todos os dias, ela assentiu lentamente, sua expressão indecifrável. "Você poderia ter simplesmente ficado longe, sabe? A maioria dos homens teria feito isso." Ele olhou para ela então, sua voz firme, mas baixa. "Eu tentei. Eu não consegui." Por um momento, os olhos deles se encontraram e algo passou entre eles. Um entendimento frágil, mas real. Nas semanas seguintes, o ritmo deles continuou a evoluir. Arthur começou a levar os meninos ao parque sozinho, enquanto Helena fazia tarefas, ou simplesmente tirava um tempo para si, algo que ela não fazia há anos. Ele descobriu que a paternidade não era sobre perfeição. Era sobre estar lá, mesmo quando você não sabia o que estava fazendo. Ele cometeu erros, muitos deles. Ele esquecia lanches, misturava mamadeiras, deixava os meninos chegarem muito perto de poças. Mas toda vez que ele falhava, ele aprendia. Toda vez que um deles chorava, ele encontrava nova paciência. Ele descobriu que o amor não era sobre controle, mas sobre rendição. Rendição à bagunça, à exaustão, ao caos de tudo aquilo. Em uma tarde chuvosa, quando Helena voltou do trabalho, ela o encontrou na sala de estar construindo um forte com travesseiros e cobertores. Os meninos estavam dentro, rindo incontrolavelmente, enquanto ele engatinhava pelo túnel atrás deles, fingindo ser um monstro. A cena a fez rir alto, um som que até a surpreendeu. Ele se virou para ela, surpreso, e então sorriu. "Você chegou cedo", ele disse, o cabelo bagunçado, a camisa desabotoada, as mangas arregaçadas. Ela balançou a cabeça, ainda sorrindo.
Você está ridículo. Ele riu também, limpando o suor da testa. Sim, mas eles adoram. O calor em sua voz silenciou o sarcasmo em sua língua. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia um lar, não apenas um lugar onde a vida acontecia, mas onde a vida estava sendo construída. Naquela noite, depois que os meninos estavam dormindo, Helena ficou perto da janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Arthur estava limpando a bagunça do forte, cantarolando baixinho. Quando terminou, ele se virou para ela e perguntou suavemente: "Você está feliz?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela hesitou antes de responder. "Eu não sei", ela admitiu honestamente, "mas é a primeira vez em muito tempo que me sinto calma." Ele assentiu, um leve sorriso nos lábios. "Então vou considerar isso um começo." Ela não respondeu, mas sua expressão suavizou. E quando ele saiu naquela noite, ela se viu parada na porta mais tempo do que o normal, observando o carro dele desaparecer pela rua. Nas semanas seguintes, Helena também começou a notar mudanças em si mesma. Ela ria mais facilmente, dormia mais pacificamente e não sentia mais o peso constante de fazer tudo sozinha. A presença de Arthur e os meninos juntos havia começado a preencher a casa com um tipo de paz que ela não acreditava ser possível. No entanto, sob essa paz, um medo silencioso persistia. O medo de que fosse temporário, de que um dia ele pudesse desaparecer novamente. Ela tentou afastá-lo, mas ele a seguia como uma sombra. Arthur sentiu isso, embora ela nunca o dissesse em voz alta, e ele sabia que seu próximo passo não era apenas provar que ele podia ficar, era provar que ele nunca iria embora. Tarde da noite, quando todos os outros dormiam, Arthur estava sozinho em seu apartamento, olhando para uma fotografia antiga de Helena que ele havia mantido escondida em uma gaveta. Foi tirada anos atrás, antes de tudo desmoronar. O sorriso dela naquela foto era radiante, desprotegido, vivo. Ele passou tanto tempo tentando esquecer aquela versão dela, mas agora percebeu que não queria. Ele queria ganhar o direito de ver o sorriso dela daquele jeito novamente, não como uma memória, mas como uma realidade. Ao desligar a luz e se preparar para dormir, uma determinação silenciosa o preencheu. Ele não sabia quanto tempo levaria, mas pela primeira vez em sua vida, ele não estava perseguindo sucesso ou aprovação. Ele estava perseguindo a redenção, e pela primeira vez, isso parecia ser o suficiente. O inverno chegou calmamente, trazendo consigo um ritmo tranquilo que acalmava e inquietava Helena. Os meninos estavam crescendo rápido, a risada deles ecoava pela casa como música, e Arthur havia se tornado uma presença tão constante que ela mal conseguia se lembrar de como eram seus dias sem ele. Ele pegava os meninos de manhã para que ela pudesse dormir um pouco mais, ajudava na hora do banho à noite e até aprendeu a trançar o cabelo fino dos bebês de um jeito que a fazia rir toda vez que via o resultado. No entanto, a cada momento de calor vinha o lembrete de quão frágil tudo ainda era. Não havia promessas entre eles, nem palavras de amor, nem um futuro claro. O que eles tinham agora era um equilíbrio entre a dor do passado e o conforto do presente, e ela temia que um passo em falso pudesse estilhaçá-lo. Arthur, por sua vez, sentia como se estivesse vivendo um sonho que não merecia. Cada manhã, quando via Helena na cozinha, o cabelo levemente bagunçado e os olhos ainda sonolentos, algo dentro dele amolecia. Ele nunca dizia em voz alta, mas a amava mais agora do que jamais amara antes, porque agora ele entendia o que o amor realmente era. Não era posse ou controle, era paciência, cuidado
e aparecer sem esperar nada em troca. Ele passou a vida inteira buscando reconhecimento, mas agora tudo o que ele queria era ser o homem em quem ela pudesse finalmente se apoiar sem medo. No entanto, mesmo com as coisas se tornando mais naturais entre eles, ele podia sentir que ela ainda se retraía. Em algumas noites, quando ela achava que ele não estava olhando, ela se recolhia, o olhar distante, como se estivesse esperando que ele provasse que esta versão dele não era temporária. Certa noite, no final de janeiro, uma tempestade de neve varreu a cidade. As estradas estavam escorregadias, o vento uivava lá fora, e a energia de Helena acabou justamente quando os meninos estavam se preparando para dormir. Ela tentou esconder sua frustração, acendendo velas enquanto acalmava o choro assustado deles, mas a casa ficava mais fria a cada minuto. Quando ligou para a companhia elétrica e não obteve uma resposta clara, o pânico começou a subir em seu peito. Ela estava prestes a embrulhar os meninos em cobertores quando ouviu um carro parar lá fora. Um momento depois, houve uma batida na porta e, quando ela abriu, Arthur estava lá, o cabelo salpicado de neve, o hálito formando nuvens no ar gelado. Você não pensou que eu deixaria você congelar sozinha, pensou? Ele disse, entrando antes que ela pudesse protestar. Ele carregava 2 sacolas grandes, uma com lanternas e cobertores, a outra com comida quente. Enquanto ele se movia pela casa, acendendo velas e verificando as janelas, Helena o observava em silêncio. Os meninos correram imediatamente para ele, rindo e agarrando-se às suas pernas, o medo deles substituído por excitação. Ele levantou um deles em seus braços e disse levemente: "Parece que teremos uma aventura na neve esta noite." O calor em sua voz aliviou algo dentro dela. Eles comeram juntos à luz de velas, os meninos aninhados ao lado dele, enquanto ele lhes contava histórias sobre tempestades de neve e exploradores corajosos. O piscar das velas projetava sombras em seu rosto, e Helena não pôde deixar de notar como ele parecia gentil, como estava em paz. Depois que os meninos finalmente adormeceram, embrulhados em cobertores perto da lareira, a casa ficou quieta novamente. Ela se sentou no sofá, os joelhos dobrados, e ele se juntou a ela, entregando-lhe uma xícara de chá. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O único som era o vento lá fora e o leve crepitar do fogo. Helena olhou para as chamas, sua mente cheia de perguntas que ela não tinha certeza se queria fazer. Finalmente ela disse suavemente: "Por que você está fazendo isso, Arthur? De verdade?" Ele não fingiu não entender. "Porque eu quero", ele disse simplesmente. "Porque eu deveria ter estado aqui o tempo todo." Ela balançou a cabeça, a voz quase trêmula. "Essa não é uma resposta. Você poderia ter simplesmente seguido em frente, encontrado outra pessoa, recomeçado. Por que voltar para isso?" Ele olhou para ela então, seus olhos azuis firmes e cheios de algo que fez seu peito apertar. "Porque esta é a única coisa que já pareceu real. Eu tive tudo o mais: dinheiro, sucesso, controle, mas nada disso significava alguma coisa. Você e os meninos são as únicas coisas que me fazem querer ser um homem melhor." A honestidade em sua voz quebrou suas defesas de uma forma que ela não esperava. Ela sentiu lágrimas brotarem, mas as piscou rapidamente. "Você me machucou", ela sussurrou. "Você quebrou algo em mim que levou anos para consertar." Ele assentiu, sua voz baixa, mas certa. "Eu sei, e vou passar o resto da minha vida provando que posso ser o homem que conserta isso, mesmo que você nunca me ame de novo." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não sufocante. Helena olhou para ele, procurando em seu rosto qualquer sinal de dúvida.
mas não havia nenhum. Pela primeira vez, ela viu não o homem que a havia deixado, mas o homem que havia escolhido ficar. Com o passar da noite, a neve lá fora engrossou, envolvendo o mundo em branco. O fogo queimava abaixo e o calor do quarto parecia quase frágil. Helena recostou-se no sofá, a exaustão finalmente a alcançando. Arthur se levantou para verificar os meninos, ajeitando seus cobertores e tirando o cabelo da testa deles. Quando ele voltou, ela estava no meio do caminho para dormir, a cabeça encostada no braço do sofá. Sem pensar, ele tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. Os olhos dela se abriram brevemente e ela murmurou: "Você não precisa continuar cuidando de nós." Ele sorriu levemente, sentando-se ao lado dela novamente. "Eu sei," ele disse suavemente, "mas eu quero." Ela não respondeu, mas também não se afastou. Quando a manhã chegou, a tempestade havia passado. A luz do sol entrava pelas janelas congeladas, tornando tudo dourado. Os meninos acordaram rindo, a energia deles preenchendo o quarto novamente. Helena também se viu sorrindo, o peso em seu peito mais leve do que em anos. Enquanto estava perto da janela, observando a neve brilhar lá fora, ela sentiu a presença de Arthur atrás dela. Ele lhe entregou uma caneca de café, os dedos deles roçando brevemente. "Você deve descansar hoje," ele disse calmamente. "Você já fez o suficiente." Ela olhou para ele e, pela primeira vez, não o viu como o homem que a havia falhado. Ela o viu como o homem que ainda estava lá, que havia atravessado a tempestade e ficado. Aquele dia marcou algo sobre o qual nenhum dos dois falou, mas que ambos entenderam. A distância entre eles ainda estava lá, mas era menor agora, suavizada por noites compartilhadas, palavras silenciosas e o simples ato de aparecer. Helena ainda não estava pronta para chamar aquilo de amor novamente, mas sabia de uma coisa: ela não temia mais a ideia de deixá-lo se aproximar. E para Arthur, isso era o suficiente. Não foi uma grande reconciliação ou uma confissão dramática. Foi algo melhor, real, frágil e conquistado. O começo do perdão havia criado raízes e, embora estivesse enterrado sob camadas de dor e história, estava crescendo, silenciosamente, mas com certeza, como a primavera esperando sob a neve. A primavera voltou com seu calor tranquilo, derretendo os últimos vestígios do inverno e trazendo cor de volta ao mundo. Para Helena, a estação parecia um reflexo de seu próprio coração, ainda cauteloso, mas lentamente se descongelando após anos de frio. A vida havia se instalado em um novo ritmo, que, para sua surpresa, parecia natural. Arthur vinha quase todos os dias, não porque ela pedia, mas porque ele queria. Ele havia se tornado parte de suas vidas de maneiras que não eram mais estranhas ou forçadas. Os meninos o adoravam, e ela teve que admitir que a presença dele havia mudado tudo para melhor. A casa parecia mais leve, a risada vinha mais fácil, e até mesmo os longos e exaustivos dias não pareciam mais tão pesados. Ela se pegava cantarolando enquanto cozinhava, sorrindo sem motivo, e isso a confortava e a assustava. Ela não queria depender dele, mas já dependia, e não tinha certeza de quando isso havia acontecido. Arthur também notou as mudanças. Havia momentos em que ele a pegava olhando para ele e ela não desviava o olhar, momentos em que ela ria sem hesitar, e ele podia quase ver as paredes ao redor do coração dela começando a desmoronar. Ele nunca mencionava, nunca pressionava por mais, mas toda vez que ela se abria, mesmo que um pouco, ele a segurava como algo sagrado. Para ele, cada sorriso dela era uma vitória, cada momento de confiança, um presente,
que ele não dava como garantido. Ele não pensava no futuro da mesma maneira que antes. Em vez de planejar anos à frente, ele aprendeu a viver nos pequenos e tranquilos momentos que construíam seus dias. Ele começou a acreditar que a redenção não era encontrada em grandes gestos, mas em constância, em estar lá quando importava, em ouvir mais do que falava, em mostrar a ela, através de ações que desta vez ele não iria a lugar nenhum. Certa tarde, enquanto Helena estava no trabalho, Arthur levou os meninos ao parque. Havia se tornado o lugar favorito deles, o mesmo parque onde ele os vira pela primeira vez, um ano antes. Vê-los brincar agora, correndo com as pernas instáveis e rindo de tudo, parecia surreal. Ele se sentou em um banco, o casaco pendurado no ombro, e pensou em quanto as coisas podiam mudar em um ano. Houve um tempo em que ele não conseguia sequer se imaginar sentado em um lugar como aquele, cercado por caos e alegria, mas agora ele não conseguia se imaginar em outro lugar. Quando Helena chegou para encontrá-los mais tarde, ela encontrou os três sentados na grama, uma pilha de flores e folhas espalhadas ao redor deles. Os meninos estavam tentando trançar coroas de flores desajeitadas e Arthur estava fingindo modelar uma para eles, a cabeça inclinada dramaticamente enquanto eles riam. Ela ficou observando-os por um tempo antes que ele a notasse, seu sorriso se alargando quando o fez. "Estamos fazendo coroas para as rainhas da casa", ele disse brincalhão, entregando-lhe uma disforme feita de margaridas. Ela revirou os olhos, mas não conseguiu parar de sorrir enquanto a pegava. Naquela noite, depois que os meninos foram para a cama, Helena demorou na cozinha enquanto Arthur limpava. Havia um silêncio entre eles que era pesado, mas não desconfortável. Ela podia senti-lo observando-a enquanto ela enxaguava a louça, e quando ela se virou, seus olhos se encontraram. Por um longo momento, nenhum dos dois desviou o olhar. Então, suavemente, ela disse: "Você mudou." Ele inclinou a cabeça levemente, sem saber se era uma afirmação ou uma pergunta. "Eu tive que mudar", ele respondeu finalmente. "Eu não gostava do homem que eu era." Ela assentiu lentamente, secando as mãos. "Nem eu." Sua voz não era cruel, apenas honesta. E ele aceitou. "Mas eu gosto de quem você é agora." Ela acrescentou calmamente, quase como se não tivesse a intenção de dizer em voz alta. As palavras pairaram entre eles, frágeis e quentes, e ele sentiu algo dentro dele se abrir da maneira mais gentil. Ele não se moveu em direção a ela, não falou. Ele apenas ficou ali, com medo de que até respirar muito alto pudesse estragar o momento. As semanas seguintes trouxeram mais momentos como aquele, pequenos, mas poderosos, minúsculos passos à frente que nenhum dos dois apressava. Eles começaram a jantar juntos com mais frequência, não porque planejavam, mas porque simplesmente fazia sentido. Às vezes, eles conversavam até tarde da noite depois que os meninos dormiam, compartilhando histórias dos anos que haviam perdido. Helena contou a ele sobre suas lutas como mãe solteira, sobre as noites em que chorava até dormir de exaustão, sobre o medo de falhar com seus filhos. Arthur ouviu em silêncio, seus olhos cheios de arrependimento, mas nunca pena. Quando ela terminou, ele respirou fundo e disse calmamente: "Não posso mudar o que fiz, mas posso garantir que você nunca mais se sinta tão sozinha." A sinceridade em seu tom apertou o peito dela, e ela teve que desviar o olhar antes que ele visse as lágrimas em seus olhos. Com o passar dos dias, eles levaram os meninos à praia pela primeira vez. A luz do sol cintilava na água e os gêmeos corriam na areia enquanto Arthur ajudava o caçula a construir um castelo de areia torto. Helena estava sentada por perto,
observando-os com um coração tão cheio que quase doía. Havia uma parte dela que ainda queria se apegar ao passado, à raiva que a protegera por tanto tempo, mas estava escorrendo por entre seus dedos como areia. O homem brincando no mar com seus filhos não era o mesmo homem que os havia negado. Ele estava mais suave agora, mais sábio, e ela percebeu que talvez as pessoas realmente pudessem mudar, não porque queriam ser perdoadas, mas porque finalmente entendiam o que haviam destruído. Naquela noite, todos adormeceram no carro na viagem de volta para casa, os meninos no banco de trás, Helena descansando a cabeça contra a janela e Arthur olhando silenciosamente para ela a cada poucos minutos. A luz fraca do pôr-do-sol pintava o rosto dela em ouro. E ele pensou que ela parecia a própria paz. Ele queria dizer a ela naquele momento, queria dizer o quanto a amava, o quão grato ele era por cada segundo que ela lhe permitia ficar. Mas ele sabia que não era o momento certo. O amor, ele havia aprendido, não precisava ser declarado para existir. Às vezes, era o suficiente apenas estar lá, quieto, fielmente, deixando o tempo falar por você. Quando chegaram em casa, Helena acordou enquanto ele carregava os meninos dormindo para dentro. Ela o seguiu, parando na porta enquanto ele os aninhava em suas camas. Ele se virou, surpreso ao encontrá-la observando-o, e por um momento eles simplesmente se olharam na penumbra do corredor. Então ela se aproximou, a voz mal um sussurro. "Obrigada", ela disse. "Pelo dia, por tudo." Ele queria dizer a ela que não precisava agradecer, mas em vez disso apenas assentiu, com a garganta muito apertada para falar. Ela hesitou, então estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo do rosto dele. O gesto era tão pequeno, mas parecia o perdão de uma vida inteira em um único toque. Naquela noite, muito depois de ela ter ido para a cama, Arthur sentou-se sozinho na varanda, ouvindo o som suave do oceano ao longe. A casa atrás dele brilhava fracamente, quente e viva, e pela primeira vez em anos, ele sentiu uma sensação de pertencimento que não conseguia explicar. Ele não sabia como seria o futuro, nem se algum dia compensaria verdadeiramente o passado, mas sabia que não era o mesmo homem que havia ido embora. Ele era alguém que havia aprendido a amar, não por posse ou orgulho, mas por paciência, humildade e a coragem de ficar. O sol de verão se instalou sobre a cidade em ouro suave e tudo parecia desacelerar. Os meninos estavam mais velhos agora, suas palavras mais claras, a risada mais alta e o laço deles com Arthur inabalável. Ele se tornara parte de suas vidas tão perfeitamente que estranhos frequentemente presumiam que ele sempre estivera lá. Às vezes, quando Helena os observava juntos, ela se pegava esquecendo a dor que outrora preenchera o espaço entre eles. Não havia desaparecido, nunca desapareceria totalmente, mas não os definia mais. A casa que antes era silenciosa e pesada, agora transbordava de calor, caos e uma sensação de pertencimento que parecia quase irreal. No entanto, sob essa paz, persistia uma pergunta que nem ela nem Arthur ousaram fazer. O que viria a seguir? Eles haviam construído algo frágil, mas forte, uma vida costurada por perdão e amor não dito. A única coisa que faltava era a coragem de reconhecer o que ambos já sabiam. Arthur havia pensado nisso por meses. Ele queria dizer a ela que a amava, não da maneira desesperada de antes, mas de uma forma que significasse algo constante, humilde, certa. No entanto, toda vez que olhava para ela, as palavras ficavam presas em sua garganta.
Ele temia que dizê-las pudesse quebrar o frágil equilíbrio que haviam construído, que ela se retirasse para a segurança da distância. Então ele esperou, esperando que um dia ela o encontrasse no meio do caminho. Esse dia chegou em uma tarde tranquila no final de julho. Eles haviam levado os meninos ao parque novamente, o mesmo lugar onde tanta coisa havia começado e terminado. O sol cintilava através das árvores e os meninos estavam perseguindo bolhas, a risada deles ecoando como música. Helena estava sentada em um banco, observando-os, o rosto suavizado pela luz. Quando Arthur se sentou ao lado dela, ela não se afastou. Eles observaram as crianças em silêncio por um tempo antes que ela falasse. "Você alguma vez pensa naquele dia?" Ela perguntou calmamente. "A primeira vez que você os viu aqui?" Ele assentiu, a voz baixa. "Penso nisso todos os dias." Ela olhou para ele, os olhos firmes. "Eu costumava te odiar por isso." Ela admitiu. "Por duvidar de mim, por duvidar deles." Ele encontrou o olhar dela, sua expressão solene. "Você tinha todo o direito." Houve uma longa pausa antes que ela falasse novamente, seu tom mais suave desta vez. "Eu não te odeio mais." As palavras eram simples, mas o atingiram mais forte do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Ele se virou para olhá-la, procurando em seu rosto qualquer sinal de hesitação, mas não havia nenhum. Ela não estava sorrindo, mas seus olhos transmitiam uma paz tranquila. "Você mudou, Arthur," ela disse, "e eu vejo isso todos os dias. Eu só precisei de tempo para acreditar que era real." Ele sentiu algo apertar em seu peito, algo que esperava muito tempo para ser liberado. "É real," ele disse. "Você e os meninos, vocês são a minha vida agora." Ela não respondeu imediatamente. Apenas assentiu lentamente, como se estivesse pesando suas palavras. O ar entre eles estava denso, com tudo o que não era dito, tudo o que eles estavam com muito medo de nomear. Então, com um suspiro profundo, ela disse a única coisa que ele nunca esperava ouvir. "Eu sei." Naquela noite, depois que os meninos adormeceram, Helena saiu para encontrar Arthur, sentado na varanda, olhando para a rua tranquila. O suave zumbido dos grilos preenchia o ar, e o céu acima deles cintilava com estrelas fracas. Ela hesitou na porta antes de caminhar e se sentar ao lado dele. Por um tempo, eles não disseram nada. Então ela falou, a voz baixa, "Você se lembra da noite em que me disse que não me devia nada, nem a eles?" Ele assentiu, a vergonha piscando em seu rosto, mas ela continuou antes que ele pudesse falar. "Você estava errado. Você devia tudo a eles, e você devia a si mesmo a chance de se tornar quem você estava destinado a ser." As palavras dela não eram cruéis, eram a verdade dita sem raiva. Ele exalou lentamente, assentindo. "Eu sei," ele disse calmamente. "E estou tentando todos os dias." Ela olhou para ele então, sua expressão indecifrável, e depois de uma longa pausa, ela sussurrou. "Você está fazendo mais do que tentar." Algo em seu tom mudou o ar entre eles. Arthur se virou para ela, seu coração batendo forte. Por anos ele havia ensaiado o que diria se este momento chegasse, mas agora que estava ali, as palavras pareciam pequenas. "Helena," ele começou, a voz tremendo levemente. "Eu te amo." Não porque eu queira consertar o passado, não porque eu ache que mereço você, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você nela. Você é a única coisa que já fez sentido. Ela não respondeu imediatamente e por um momento ele temeu ter dito demais. Então ela estendeu a mão, colocando-a sobre a dele. "Você não precisa imaginar sem mim," ela disse suavemente. "Você já tem a nós, todos nós.
A mão dela apertou a dele, e quando ela encostou a cabeça em seu ombro, parecia que tudo o que ele procurava havia finalmente encontrado seu lugar. Os dias que se seguiram foram tranquilos, mas diferentes. Não houve declarações nem mudanças dramáticas, apenas uma sensação de facilidade que nunca estivera ali antes. A casa parecia mais brilhante, mais leve, como se reconhecesse a paz que finalmente havia se estabelecido dentro de suas paredes. Arthur seguia cada dia com gratidão, desde o som da risada dos meninos até a simples alegria de ver Helena sorrir do outro lado da mesa do café da manhã. Ele ainda carregava seus arrependimentos, mas eles não o definiam mais. Tornaram-se lições, lembretes de quão longe ele havia chegado. Helena também se viu mais suave com ele, sua guarda se dissolvendo lentamente. Às vezes ela se pegava alcançando a mão dele sem pensar, ou rindo de suas piadas silenciosas, ou observando-o com um calor que ela não se permitia sentir há anos. Não era apenas perdão, era amor reconstruído peça por peça, mais forte por ter sido quebrado. Certa noite, enquanto o sol se punha no horizonte, Arthur ficou no quintal, observando os meninos caçarem vagalumes. Helena saiu para se juntar a ele, o cabelo solto, os olhos brilhando na luz fraca. Ele se virou para ela, um sorriso puxando seus lábios. Você já pensa em como tudo poderia ter sido diferente? Ela assentiu. O tempo todo. Mas se tivesse sido diferente, talvez não teríamos chegado aqui. Ele olhou para ela por um longo momento, então estendeu a mão para a dela. Então estou feliz por termos chegado. Ela sorriu levemente. Eu também. Enquanto os meninos corriam em direção a eles, rindo e gritando, Helena e Arthur ficaram juntos, o suave zumbido da noite de verão os envolvendo. Pela primeira vez em anos não havia paredes, nem sombras, nem distância. Apenas família, inteira e imperfeita, exatamente como deveria ser. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Helena deitou-se na cama ao lado de Arthur, a mão repousada em seu peito, sentindo o ritmo constante de seus batimentos cardíacos. Não havia necessidade de palavras. O passado havia deixado cicatrizes, mas essas cicatrizes os haviam levado até ali, a um lugar onde o amor não era sobre promessas, mas sobre presença. No silêncio da noite, com o calor do braço dele ao redor dela e o som de seus filhos respirando suavemente no quarto ao lado, Helena percebeu que eles finalmente haviam encontrado o que ambos estavam procurando. Não a perfeição, nem a redenção, mas a paz. O tipo de paz que só vem depois da tempestade, frágil, mas inabalável, nascida não do esquecimento, mas da escolha de amar de qualquer maneira.